dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana no ar. O Ação Urbana, ao vivo, diretamente dos estúdios da Demais TV, em São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, Televisão Digital Interativa via web. Demais TV, presente em mais de 120 países no Brasil, com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana, ao vivo, tem nessa edição um convidado que é professor de Geografia e Sociologia, o Wilson Rodrigues. Bom dia, Wilson. Bom dia. Prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã, para bater esse papo com a gente. Para nós falarmos de um tema, Wilson, que é uma frase, um pensamento do Márcio Kilney. E o tema da Ação Urbana, então, de hoje é: quando tocamos positivamente a vida de uma pessoa, estamos beneficiando toda a humanidade. Então, o Márcio Kilney é um palestrante e nacionalmente conhecido. E o site dele é Márcio Kilney, que é Kuhne, marciokilney.com.br. Então, repetindo a frase do pensamento do Márcio Kilney, cujo tema do programa de hoje é: quando tocamos positivamente a vida de uma pessoa, estamos beneficiando toda a humanidade. E aí, como nosso texto de abertura, nós temos aqui um texto do Paulo Roberto Gafke. O Paulo Roberto, ele é um bacharel em Direito, estou na área de publicidade, e é um grande estudioso, né, da cultura, do amor, da religiosidade. E ele tem um texto muito bacana que diz assim: exercitemos a paciência, o perdão e a fé em nosso dia, com aqueles entes queridos mais difíceis, com o patrão exigente, com os colegas de trabalho menos calorosos, com os vizinhos mais fechados ou aqueles que falam demais. Tudo é oportunidade de crescimento e evolução. Em tudo podemos enxergar o que vai na nossa alma. Assim, o preguiçoso, ao olhar para o mato alto, já pensa em quanto trabalho terá e desiste. O agricultor já imagina o que poderá plantar e começa a roçar, a semear, primeiro os sonhos, depois, com as sementes que, adubadas com amor, vão gerar os frutos abençoados pelo seu suor. Bendito é aquele que consegue ver nas portas abertas onde os outros não veem nada além de barreiras. Bendito o que busca perdoar, seguir adiante, o que ergue a mão para levantar e que abaixa para não atacar. O que guarda a língua na boca para não difamar e o que solta a voz para ensinar, educar e abençoar. Tudo é oportunidade de crescimento e evolução. Até na dor mais sombria, na angústia tardia, eu vejo possibilidades, enxergo luzes. É Deus criando caminhos, oferecendo a redenção, pois é Pai de misericórdia, nunca de aflição, jamais de vingança. E quando não compreendemos que qual tal a uma criança, Deus é o Pai generoso que acolhe e abraça a nossa dor, pois Deus, antes de mais nada, é o Pai do amor. Se para onde olhas não vê esperança, olhe para o céu e veja essa luz. É aquela que te ama, que te abraça e te chama o próprio Mestre Jesus. E Jesus diz: eu acredito em você, por Paulo Roberto Gafke. E aí, Wilson, a gente falando, deixa eu já pegar minha colinha aqui, falando que bendito é aquele que solta a voz para ensinar, educar e abençoar. E aqui no Ação Urbana nós temos conversado muito acerca disso, né? Da possibilidade. Feliz é aquele, segundo Cora Colanina, que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E a gente tem comentado que para você ensinar um pouco, para quem não sabe nada, você não precisa muito. Você precisa saber este pouco. Né? E que cada um de nós tem uma experiência, tem uma vivência, tem um aprendizado para trazer para o outro um motivo a mais de acreditar, de nos colocarmos como modelo, né? Como exemplo. E a gente educa, principalmente pelo exemplo e não pelo muito dizer. Você compactua também disso, dessa ideia? Eu acredito que a tarefa de ser professor, não só de geografia ou sociologia, mas seja qual for a disciplina,
ela nos coloca muito em contato com o aluno, com o acadêmico em geral, e nós temos a possibilidade de atingir essa massa, digamos assim, estudantil, e temos as condições de gerar neles um pensamento diferente, para produzir uma vida diferente, um profissionalismo diferente, também uma nação e uma noção diferente do que é ser um cidadão. Ouvindo esse texto que você estava lendo, ele faz todo o sentido do mundo, acho que não só para mim, mas também para todas as pessoas que podem, de certa forma, nos ouvir agora. Eu acredito que nós mais somos tocados pela vivência de outras pessoas do que tocamos, muitas vezes, pela nossa vivência. E isso, através das experiências que nós vivemos, eu acredito que tem condições de gerar transformações e mudança no meio social que nós vivemos. Tem uma frase do Martin Luther King que eu já li aqui no programa, que diz assim: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. E também tem do Luiz Marins, grande palestrante, aí diz assim: o perigo não está em pensar grande e não conseguir. O perigo está em pensar pequeno e conseguir. Pense grande. E Thomas Edison diz que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. E aí, sim, o último programa do ano, né? Então a gente quer deixar como uma palavra de otimismo, que há sempre uma possibilidade, né? Que tentar é a nossa obrigação. Então, assim, quantas vezes vão ser necessárias a nossa tentativa para que a gente consiga o sucesso? Não sei. Quantas forem necessárias, né? Nós vamos tentar até conseguir, desde que o objetivo de fato, né, seja o teu sonho, seja a sua meta. E como que você vê no Brasil hoje, vamos colocar, né? Ou nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras aí, o adolescente hoje, que sei que você trabalha com adolescente, como que fica essa questão diante de tantos maus exemplos, né? Diante de tanta dificuldade, diante de tanta limitação, né? Por exemplo, em cultura, de educação, de saúde e tal, que o país oferece, né? Então, assim, o Brasil é bem limitado nessa área de serviço público mesmo, embora se tenha muito dinheiro. Ontem saiu aí uma publicação que o Brasil é a 6ª economia do mundo, né? Ultrapassou agora o Reino Unido e muito em breve vai ser a 5ª economia do mundo, ultrapassando a França. Como que é, né? Assim, como que você vê o adolescente hoje? O que pensa? Como que é a cabeça desse adolescente hoje diante dessa realidade tão conflitante, né? A gente vive num país tão rico e em contrapartida de tantas necessidades, né? De essa infinita gama de mazela que a população vê todo dia. Eu acredito que exista, sim, adolescentes que tenham problemas, que tenham dificuldades, mas acredito também que existem adolescentes que te levam a um profundo senso de prazer como professor, né? Nós, no ranking mundial de educação, entre 127 países, o Brasil é o país 88. Então eu vejo que o nosso país, você disse, nós agora somos a 6ª maior economia do mundo e acabamos de ultrapassar o Reino Unido. Isso para a questão econômica do Brasil é fantástico, é maravilhoso, isso vai gerar um status a nível global muito interessante, mas e o ranking da educação? Eu acho que se temos adolescentes que têm problemas na escola, talvez problemas familiares, mas qual é o investimento do governo, das nossas grandes metrópoles, das nossas cidades? Qual é o investimento que isso tem sido dado? Qual é a atenção que tem sido dada a esse adolescente? Porque, infelizmente, apesar de estarmos aí agora na 6ª colocação mundial da economia, nós somos um país de extrema desigualdade social.
e isso afeta diretamente o nosso adolescente também. Então, não basta apenas eu, como professor, ou a televisão apontar o problema, nós temos que resolver. Nós temos que buscar soluções através de órgãos competentes, nós temos que talvez tomar uma decisão drástica, como está ocorrendo no Chile agora, que os universitários estão indo às ruas, estão exigindo que as faculdades públicas não sejam pagas, e que o governo possa custear aí a educação. Eu acredito que a educação do Brasil ela tem que ser vista com olhos diferentes, mas isso tem que partir primeiramente do governo. Então, eu acredito que a partir desse momento, dessa situação, nós podemos começar a mudar essa problemática toda do adolescente, mas o investimento, a priori, ele tem que ser educação. E aí, sim, Wilson, tem do Draper Kaufmann, tem uma frase que diz assim: aqueles que não criam o futuro que querem devem aguentar o futuro que recebem. E também tem uma outra aqui que diz assim: toda fortuna tem sua origem na mente. A riqueza está nas ideias e não no dinheiro. É do Robert Collier. E é difícil, né? Quando você fala assim, nós temos, talvez seja necessário que nós sigamos outros exemplos de outras nações, como, por exemplo, no Chile, que você citou. Tá, perfeito. Mas nós quem? Né? Porque eu vi o ex-presidente Lula essa semana na televisão, né, numa mensagem gravada, falando da importância do anseio político, do trabalho político, da crença política do cidadão, porque aquele que não gosta de política acaba sendo governado por aquele que gosta, né? E aí, então, assim, nesse sentido, aqueles que não criam um futuro que querem, devem aguentar o futuro que recebe. E aí, como fazer com essa apatia toda? As pessoas, então, assim, não é do brasileiro isso. Qual é o caminho, entendeu? Assim, que os jovens, né, principalmente, vão colocar aqui os paulistanos, né, que São Paulo é a locomotiva brasileira, aquela coisa tudo. Né, a grande locomotiva, é o carro que puxa o restante do país, aquela coisa toda. É a grande vitrine. E aí, como que os jovens paulistanos vão buscar isso diante de tanta dificuldade, assim, um transporte coletivo caro e ruim, né? Uma educação questionável hoje, da parte cultural, não são todos que têm acesso, porque, assim, tudo bem que agora com os céus, né, da prefeitura, tem se levado, mas a cultura tem chegado até a periferia. A gente sabe que está longe de ser o ideal, aquela coisa toda. E aí? E o jovem que não tem nem a grana como eles dizem, né? O jovem não tem nem a grana para o busão, para vir até o centro, para Paulista participar de uma manifestação. Como que é que ele se manifesta? Né? Qual é o caminho aí? Qual é o conselho daquele que lida com um adolescente para que possa participar de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, de uma forma eficiente? Bom, se eu pudesse definir hoje a educação, eu definiria como algo que vai afastar o homem da tarefa que ele é incapaz de pensar e vai colocar ele em contato com a realidade na qual ele está vivendo atualmente. Eu vejo que, como professor, a minha missão principal é produzir no meu aluno, adolescente, no caso do ensino aí, Fundamental 2 e também do ensino médio, é produzir nesse aluno realmente um ser pensante. Porque se nós no Brasil temos leis, temos direitos humanos, temos a cartilha do adolescente, nós também temos o total direito de, junto às autoridades competentes da nossa nação, cobrar. E é exatamente aí que nós estamos errando. Nós não cobramos muitas vezes isso das nossas autoridades. Nós, infelizmente, somos um povo acostumado a entender que existe uma Constituição Federal, que existem livros, que existem órgãos competentes e, na realidade, o que falta, no meu ponto de vista, é que esse adolescente ele seja ensinado a pensar, ensinado a cobrar os seus direitos, porque quando se pensa em Brasil, você é muito cobrado por aquilo que você deve fazer, mas e os seus direitos? E o seu direito à habitação, à saúde, a transporte? Você acabou de dizer, nós temos esse direito, mas tudo é precário.
Por que isso? O que o jovem tem que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que ter consciência de uma mudança, de que nós desejamos uma mudança. E a partir desse momento que desejamos uma mudança, trabalhar em cima dela. É lógico, se eu permanecer naquele pensamento, bom, eu sou o Wilson, mas sozinho eu não posso fazer nada, e ficar quieto. E eu tenho um segundo indivíduo que tem o mesmo pensamento. Eu sou o Pedro, mas sozinho eu não posso fazer nada. Então, ao mesmo tempo que eu estou com esse pensamento, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, nós pararmos e realmente analisarmos quem nós somos dentro da sociedade e realmente mudar a nossa visão de que eu sozinho não posso fazer alguma coisa, e mudar a nossa visão para eu sozinho posso começar um movimento que depois será seguido por muitas outras pessoas, eu acredito que o adolescente vai ter o pensamento do grande poder que tem nas mãos. O povo tem um grande poder, infelizmente não sabe usar, e nós devemos ensiná-los. Muito bem. Esse, então, é o Wilson Rodrigues, professor de Geografia e Sociologia, que bate o papo hoje, nessa manhã, ao vivo aqui em São Paulo, pela Demais TV, no Ação Urbana. E o tema do Ação Urbana desta edição é um pensamento, uma frase do Márcio Kiuni, que diz: quando tocamos positivamente a vida de uma pessoa, estamos beneficiando toda a humanidade. A Ação Urbana vai fazer seu intervalo e voltamos já. Ação Urbana de volta, 11 horas e 20 minutos, ao vivo, diretamente dos estúdios da Demais TV em São Paulo. E o tema do Ação Urbana de hoje é: quando tocamos positivamente a vida de uma pessoa, estamos beneficiando toda a humanidade. É uma frase do pensamento do Márcio Kiuni. E recebemos o Wilson Rodrigues, professor de Geografia e Sociologia. E, Wilson, tem uma frase da Cora Coralina, né, que diz: nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E nós já conversamos em outras oportunidades aqui na Ação Urbana que as pessoas veem num peso, sabe, assim, físico, resultado de um peso psicológico, através de amarras, de mágoas, de experiências, de problemas, de decepções, aquela coisa toda. E aí, assim, a pessoa pega a sua mochilinha de experiências e vem trazendo ao longo da vida, e essa mochila, né, cada vez que você vai colocando mais mágoas, mais decepções, ela vai se tornando mais pesada e vai se tornando cada vez mais difícil a caminhada. E o Paulo Leminski diz: haja hoje para tanto ontem, né? Porque são tantas as experiências, são tantas as decepções, que o hoje tem que ser maior do que de fato ele é, para poder caber tudo, né? E o nosso coração também. E muitas das vezes nós não conseguimos dar sentido à nossa vida e nem à vida do outro, porque nós não conseguimos tocar o coração das pessoas por conta dessa mágoa, né? Por conta dessa experiência negativa, essa história toda. Como que você vê isso, né? Assim, como fazer para abrir o coração, a mente e tal, do educando hoje em dia, né? Para que a gente consiga fazer dele um cidadão, de fato? Olha, existem tantas coisas que nós podemos fazer. Eu sempre gosto de contar uma história, e eu quero tomar um pouquinho de liberdade para poder contá-la aqui, que é relacionada à minha família. Eu sou filho, com muito orgulho, de uma senhora que sempre trabalhou como empregada doméstica, e meu pai, eu não sei se essa profissão é classificada hoje ainda, mas antigamente chamava-se de chapas, era uma pessoa que carregava sacos na cabeça. E ainda criança, eu lembro que meus pais, lavradores, eu lembro de uma conversa que eles tiveram dizendo assim: olha, temos que ir para a cidade para poder os nossos filhos entrarem no colégio. Muito simples, sem ignorantes no termos de não ter conhecimento acadêmico. Minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica, meu pai foi atuar nessa área que eu acabei de mencionar aqui. E nós tivemos uma vida bem difícil, bem regrada mesmo.
Eu costumo dizer para os meus alunos hoje, às vezes nós precisamos retornar a um tempo no nosso passado para nós podermos valorizar aquilo que nós temos hoje, de amor, de família, de conquista, profissionalismo. E eu lembro com muito orgulho que eu e meu irmão menor, nós catávamos latinhas e também papelão nas ruas. E essa era uma forma que nós podíamos comprar lápis e também comprar cadernos para poder estudar. Sou fruto de uma criança que entrou um pouco tardia, inclusive na escola, por ajudar os meus pais na questão do trabalho. E eu sempre lembro de algo que a minha mãe sempre dizia para todos os filhos: se vocês um dia quiserem ser alguém na vida, vocês precisam estudar. O estudo é a única coisa que vai abrir para vocês todas as possibilidades da vida. E eu comecei a estudar, nunca mais parei. E eu acredito que hoje eu conto essa história para os meus alunos com muita alegria. Fui catador de papelão, fui catador de latinhas, mas eu tinha uma opção: continuar lá ou realmente projetar uma vida futura. E eu projetei aquilo. E não foi fácil. Foi muito difícil. E não cheguei ainda a realizar todos os meus sonhos, todos os meus projetos, né? Mas eu sempre pensava, bom, se determinada pessoa vai conseguir entrar numa universidade federal, estadual, por que eu não vou conseguir? E eu acabei conseguindo, graças a Deus. Eu estou terminando agora a minha terceira graduação, que é em Ciências Sociais. Então, se tem uma coisa que pode ajudar você ou qualquer pessoa, é a educação. A educação que temos é o maior tesouro da vida de uma pessoa. Qualquer lugar do mundo que você possa estar, é um tesouro que ninguém vai roubar isso da sua vida, você sempre vai ter. No trato com as pessoas, na questão do profissionalismo, você vai saber ensinar, você vai saber tratar as pessoas. É um tesouro que ninguém rouba. Então, eu acredito que tocar corações é mais do que simplesmente ler um livro, ler uma história, assistir um filme. É você conviver com pessoas que realmente têm uma experiência que possa passar para você. É você, no dia de Natal, entender que o que você tem na sua casa não é somente para você. Você tem a capacidade de dividir com o vizinho que não tem. Isso para mim é Natal. Isso para mim é tocar corações. Tá? Muito bem. E aí, buscando ressaltar o tema de hoje e batendo um papo com o Wilson Rodrigues, né, professor de Geografia e Sociologia, o pensamento do Márcio Quines, que diz: quando tocamos positivamente a vida de uma pessoa, estamos beneficiando toda a humanidade. E aí Roberto Chiniachique diz assim: muitas pessoas pensam que a felicidade somente será possível depois de alcançar algo, mas a verdade é que deixar para ser feliz amanhã é uma forma de ser infeliz. E nós já falamos em outras oportunidades também, um pensamento do Mahatma Gandhi, que diz que não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Dentro do pensamento que você colocou, de se projetar, de buscar aquilo que quer. Não é fácil, mas há a escolha, né? Isso é muito interessante. Poder se falar de escolhas. E eu sempre abro o programa falando da Demais TV, e a Demais TV é um mundo de possibilidades. Então, uma ação urbana foi uma possibilidade para nós, né? Foi uma escolha. Nós tínhamos a escolha de fazer ou não um programa que pudesse falar de experiências, de trazer aqui profissionais para que pudessem contar as suas histórias, as suas vivências, e que quem estivesse em casa desanimado, na angústia, ou na sua limitação de fé, de crença, de visão, pudesse falar: não, fulano conseguiu, aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir, né? Se ele tem direito de ser feliz, eu também tenho direito. Mas não condicionar a felicidade a um carro, a uma casa, a um diploma, né? Então, assim, colocar isso como meta, mas escolher ser feliz, escolher ser vitorioso. E o Joan Baez diz assim: não podemos escolher como vamos morrer ou quando, mas podemos decidir como vamos viver.
E aí também há o fator da escolha, né? Eu lembro aqui que um querido amigo, André Valente, esteve até na estreia do nosso programa, que ele fala muito sobre a lei do retorno, e ele disse assim, que se o malandro, né, soubesse o quanto faz bem fazer o bem, o malandro fazia só de sacanagem. Então, esse lance da escolha é muito importante. Independente se te dão oportunidade ou não. Mas a gente tem que ir lá e cavar, né? Escolher ser feliz. E como tocar no outro. Para que desperte essa possibilidade. Não o desejo, porque às vezes a pessoa tem o desejo, né, de ser feliz, mas está lá sentado esperando que a felicidade vá bater a sua porta. E não vai. Né? E como fazer para que dê uma despertada? Olha, o desejo está lá dentro dormindo. Como que a gente faz para acordá-lo? Você disse que muitas pessoas não podem condicionar a felicidade a um carro, a uma casa, a um bem material, digamos assim. Agora, existem, com a globalização, eu vejo assim, com os relacionamentos que muitas vezes se tornam... Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Eu tenho uma amiga que diz assim, a internet une as pessoas que estão distantes e separam aquelas que estão bem próximas. Né? Então, mas veja bem, a alegria, a paz, né? a felicidade, o bem-estar, são coisas que você não pode comprar, por mais que você tenha todo o dinheiro necessário na poupança, o seu melhor carro, a melhor casa, você tem as melhores roupas. A felicidade, ela está exatamente em coisas que você não pode comprar com dinheiro, com status. Está no sorriso de uma criança, está quando você pode passar por um jardim, observar flores e olhar para aquelas cores e ver que o melhor artista do mundo, por mais que ele seja fantástico, ele nunca vai conseguir combinar aquelas cores. Está no abraço, quando você dá um abraço, quando você chora com uma outra pessoa, quando você sai da sua casa e vai visitar uma outra pessoa que há tempos você não vê e você volta realizado, quando você visita um doente, quando você talvez vá à sua igreja, quando eu, como professor, saio da sala de aula e penso assim, caramba, hoje eu consegui dar a melhor aula do mundo. Né? Isso não tem dinheiro, o sorriso, né, estampado. Então, nós às vezes buscamos lá fora um caminho, um meio, quando na verdade ela está aqui, dentro de cada um de nós. E tudo que nós precisamos para ser feliz é muito pouco. É só perceber que realmente tudo aquilo está dentro de nós. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, para e pensa, você nasceu. Se você nasceu, é porque você já é um vencedor. De agora para frente, é só seguir vencendo. Então isso é muito importante. Eu acho que a felicidade, ela começa nas coisas mais simples da vida e que não se pode comprar com dinheiro nenhum. Amém. Anthony D'Angelo diz que as coisas mais importantes na vida não são as coisas. Fundamentando o que você falou. 11h35, Ação Urbana ao vivo pela Demais TV. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já. Ação Urbana de volta, ao vivo, aqui de São Paulo, nos estúdios da Demais TV. E conversando hoje com o professor de Geografia, sociólogo, Wilson Rodrigues. E o tema da Ação Urbana de hoje é: quando tocamos positivamente a vida de uma pessoa, estamos beneficiando toda a humanidade. E aí, Wilson, eu costumo vir fazer o programa não preocupado se 10, 100 ou 1000 pessoas estão assistindo o programa, como que vai ser a aceitação, nada. Nós colocamos assim, que o importante é tocar uma vida. Se nós tocarmos uma vida, a gente já sai com a sensação do dever cumprido. A gente não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. Nós não trabalhamos com uma proposta comercial, que o nosso programa tem um caráter cultural, educativo, assistencial, filantrópico, a mesma personalidade, o mesmo caráter da nossa ONG.
E assim, o Charles Reed diz assim: semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino, do Charles Reed. E diz assim, o Armando Nogueira fala assim: é sempre melhor ser otimista do que ser pessimista. Até que tudo dê errado, o otimista sofreu menos. E o Epiteto diz assim: não devemos acreditar na maioria que diz apenas as pessoas livres podem ser educadas, mas sim acreditar nos filósofos que dizem que só as pessoas educadas são livres. E há no ser humano, erroneamente, um desejo primário de se buscar a liberdade e não a educação, né? Que, assim, é a educação que nos liberta, né? Porque através da educação é que você consegue ampliar os seus horizontes, que você consegue sonhar, você consegue projetar, você consegue ter metas e alcançar os seus objetivos, né? E acho que falta esse anseio na população e falta isso a nós, né? Profissionais da área social ou da educação ou assistencial. Falta, acho que a nós, um novo trabalho, uma nova visão, agora que, né, o último programa de 2011, 2012, tudo aí pela frente, acho que é um desafio para a gente, né? Porque, assim, eu moro em Santana, zona norte de São Paulo, e sempre passo para ir para minha casa pela Avenida Tiradentes, onde tem a estação armênia do metrô, e ali tem um monumento aos armênios, um monumento bonito, aqui em São Paulo, singelo, mas bastante bonito. E diz assim, que ainda, não sei se vou saber te trazer isso ao pé da letra, mas diz assim: ainda que calem a minha boca, amarrem meus pés e algemem minhas mãos, ainda assim a minha alma clamará por liberdade. E aí é esse anseio de ser livre, mas não há o anseio do povo ser educado. Como fazer isso? Uma coisa muito importante aqui, que você comentou, é essa lei da semeadura. É muito importante porque isso acontece no meio natural, e eu acredito que também o sobrenatural nessa área coopera com o natural, porque se eu semeio automaticamente trigo, eu vou colher trigo. Se eu semeio milho, eu vou colher milho. E se eu semeio amor, eu vou colher amor. Bondade, bondade. Temperança, temperança. Mansidão, mansidão e assim por diante. Então, eu posso estar colhendo hoje exatamente algo que eu plantei no passado. E talvez eu venha, como ser humano, reclamando o porquê da minha sorte, o porquê disso, o porquê daquilo. Talvez seja o momento de nós pensarmos em mudanças que transformem o nosso caráter, as marcas que nós temos estereotipadas no nosso ser. O que seria mais ou menos algo ocorrendo por dentro e sendo visível por fora. Algo que nós possamos ver nas pessoas. Eu diria assim: tenha sonhos e procure realizar esses sonhos. Liberdade. Eu tenho que partir do ponto da priori que eu entenda exatamente o que é a liberdade e como eu vou utilizar essa liberdade. Se eu, como ser humano, entender esse ponto de vista, o que é a liberdade, como eu vou usar, aí então eu serei livre. Como ser uma nação educada? Se fala muito em nação transformada, se cobra muito, eu cobro muito de você, que você seja alguém transformado, mas e eu? Na realidade, a transformação vai acontecer quando eu me abrir para que ela ocorra. Você se abrir, a terceira, quarta pessoa. Então eu acho que nós moramos num país que nós cobramos muito das pessoas e automaticamente esquecemos de olhar no espelho, porque a verdadeira mudança, ela não começa em você, ela começa em mim. A partir do momento que eu começo a mudar, que eu começo a
ter essa liberdade baseada na questão da educação, o meu exemplo de mudança vai influenciar uma outra pessoa que vai sentir também esse desejo de mudança. E assim nós vamos formando uma grande corrente. Hoje nós não podemos mudar, eu sou da opinião que nós não podemos e não vamos conseguir mudar nada à força. Mas eu acredito que o exemplo pode mudar, pode transformar. Então eu acho que a minha consciência de mudança, que não fique somente nas palavras, mas que ela realmente ocorra e que seja uma mudança transformadora, aquilo que eu disse para você e que eu estou tentando passar às pessoas que estão nos vendo agora, é que tem que ser algo ocorrendo por dentro do ser humano, sendo visível por fora. Então, essa mudança, esse caráter educativo, não só na leitura de um livro, não só na faculdade que constrói a formação, não só nas escolas que geram conhecimento e afastam a ignorância, mas no adquirir o próprio conhecimento, porque existe a escola da vida. Nós estamos aqui falando da escola, da faculdade, da televisão que ensina, e nós estamos fazendo isso agora, mas e aquele homem, aquela mulher que aprendeu na escola da vida e que também tem muito a nos ensinar? Também tem uma grande noção de liberdade que nós temos que aproveitar para o quesito da educação e da transformação, não só do adolescente, mas da minha vida, da nossa vida em geral. Desse ponto de vista, eu acho que nós chegaremos a exercer uma verdadeira liberdade quando todos nós tivermos a consciência de que nós temos que mudar o nosso conceito de liberdade, devemos nos transformar através do conhecimento. Aí sim, essa liberdade vai ocorrer. Aí vamos ter aquilo que nós começamos aqui no nosso programa, no começo, falar sobre reivindicação. Nós, o povo brasileiro, realmente nós somos livres? Realmente nós somos um país democrático? Exercemos a democracia? Realmente nós estamos libertos de toda uma questão política e social? Então, o primeiro passo é entender o que é liberdade, saber como usá-la e também nos autotransformar, e que essa transformação seja realmente séria e visível. E quando o jovem fala, não, porque esta é a minha verdade, esta é a minha realidade, no que tange isso, no que tange a liberdade. Então, assim, é o meu direito. Então, está agora no Senado para se aprovar uma lei, eu não sei se chegou isso até você, essa informação, mas acerca do pátrio poder, de se diminuir o poder dos pais em relação aos filhos. É a lei da palmada. Então, assim, você não dá uma chinelada, você não educar, você não ser tão severo com a criança. E aí, assim, Wilson, o que acontece? Será que a sociedade está preparada para essa liberdade? Aí é que a gente questiona esse ponto. Em que sentido eu digo isso? Porque não sou tão idoso assim, É aquela famosa frase, na minha época, O que acontece? A professora, bastou olhar, a gente estava quieto. Hoje os alunos dão cadeirada nas professoras, Assim, já está se tornando banal, já está se tornando comum se ver na mídia que professor foi agredido, tal. Aí, assim, nesses casos horrorosos de absurdos de corrupção, E aí as pessoas falam, não, mas isso sempre existiu, é que agora a mídia está divulgando. Não, porque essa violência sempre existiu, é a mídia. E aí as pessoas falam, não, eu agi assim porque é o meu direito, porque eu sou revoltado, porque eu passei por isso, a minha realidade a minha verdade é essa, E que verdade é essa? Bom, veja bem, se nós analisarmos o tempo de nossos pais, em que a educação era uma educação diferenciada,
nós vamos automaticamente observar o quanto nós perdemos nessa questão da educação e o quanto hoje nós estamos confundindo direitos com deveres. Talvez essas pessoas que hoje estejam lá no Senado votando uma lei para que se tire a autoridade dos pais, para que se tire a autoridade dos professores, daqui 10, 20 anos vão colocar a mão na cabeça e dizer a si mesmos o que foi que nós fizemos. Porque o que você disse, eu tenho visto isso como professor. Eu tenho, graças a Deus, lecionado em instituições que são instituições sérias, onde ainda o professor, graças a Deus, assim, é visto como autoridade em sala de aula. E eu sou muito respeitado quanto ao professor, tenho um grande respeito por parte dos meus alunos. Mas, automaticamente, eu sei que existem muitos lugares onde o professor não é respeitado. Agora, a que ponto nós chegamos? Por que isso foi gerado? O que causou essa situação? Então, na verdade, hoje está se falando muito dos direitos do adolescente, muito dos direitos dos alunos, mas eu diria para os governantes, para essas pessoas que vão voltar às leis no Senado. Os direitos estão aí, senhores, mas aonde estão os deveres? Onde estão? E aí a gente questiona muito o fato, por exemplo, do Tiririca ter sido eleito, aquela coisa toda. Não, porque é direito dele. De fato é um direito. Mas eu questiono, Wilson, assim, será que não tinha ninguém melhor? Eu acho legítimo o direito do Tiririca ter se candidatado, legítimo ele estar lá no Congresso, legislando sobre as nossas vidas, né? Um deputado federal, o que ele faz se reflete no país todo, num país de 200 milhões de pessoas e tal. É legítimo ele poder se candidatar, mas, assim, ser eleito é uma outra história, né? Então, assim, a gente tem direito também de ter alguém mais preparado, mais habilitado, mais capacitado para estar lá legislando sobre as nossas vidas, né? Olha, eu não tenho muito o que dizer quanto a isso. Eu o respeito como pessoa. Sem dúvida, eu aprendi a respeitá-lo, porque eu acabei lendo uma matéria há poucos dias atrás que dizia que de todos os políticos, ele é o único que tem cumprido horário no seu gabinete e que realmente tem atendido uma parcela da população. Até onde isso é verídico ou não, eu não posso afirmar. Eu só estou dizendo que li essa matéria na internet. Mas nós podemos observar, através desse ponto, o quanto muitos da sociedade brasileira não entendem o que é democracia, não entendem o que é o direito de votar. Eu leio em muitos livros, muitos sociólogos que debatem a seguinte questão: o poder está nas mãos de um povo. E, infelizmente, o povo brasileiro ainda não chegou a ter a noção do poder que tem nas suas mãos. Eu diria que isso, até certo ponto, para os nossos governantes, é bom, mas não para aqueles que realmente conhecem o que é a política, o que é a educação, o que é a saúde, o que é a habitação. Então, se a partir do momento que nós podemos dizer aquela frase, cada povo tem o governo que escolheu, isso muitas vezes é uma grande verdade. Mas o que nós precisamos mudar hoje no nosso país, na nossa cidade, nos nossos eleitores, é realmente votar consciente, saber o que está fazendo. E muitas vezes a pessoa acaba indo votar num dia de eleição, simplesmente para não ter ali, não ser prejudicado no seu título eleitoral, não ter uma multa, ou porque ele vai ter problema com o governo. Então, eu acredito que nós também, como professores, a televisão, a mídia em geral, nós temos muito que trabalhar nesse aspecto de que realmente, se somos um país democrático, vamos ensinar a democracia. Se temos que votar, vamos ensinar o que é o voto. Então, eu acredito que é aquilo que nós começamos no começo do programa,
Eu acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui, que realmente é isso, é usar a mídia, usar a televisão para alcançar a sociedade e transformar essa sociedade numa sociedade melhor, mais justa, mais consciente e que possa cobrar dentro dela mesma os seus valores constitucionais. Muito bem. Wilson, gostaria de agradecer a sua participação, sua rica participação, e gostaria de deixar aí o convite aí para 2012, para você retornar ao Ação Urbana. Obrigado mesmo. Para nós falarmos mais sobre educação. E tinha mais umas perguntinhas aí, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu posso agradecer? Por favor. Bom, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que são muito importantes na minha vida. A minha coordenadora, a Rejane, também a Fabi, que são das duas escolas onde eu leciono. A minha diretora, que também é a professora Francis, em uma das escolas. Meu professor, diretor, que também é o Giovanni. Enfim, a Lúcia, que é uma pessoa que no quesito de educação é uma pessoa excelente, que trabalha na minha equipe também. Eu acredito que tudo que é de bom na minha área de geografia e sociologia é porque essa equipe funciona muito bem. Agradeço a você, ao seu programa, por essa oportunidade de ter vindo aqui, de ter exposto, aberto até questões assim particulares da minha vida para vocês. Eu espero que de alguma forma isso tenha contribuído para o crescimento como você falou, de uma pessoa. Já me sinto muito satisfeito, porque a nossa missão é essa, contribuir. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. E aí lembramos você em casa que nosso programa tem os repetecos aí. Tem a reprise, então, quinta-feira, às 13 horas, que antecede o programa Momentos, da nossa querida amiga Dercila Bastos, e na sexta-feira, às 15 horas. E encerro o programa de hoje, último programa de 2011, com um texto aí, um pensamento do Paulo Roberto Grafke, que diz assim, o Paulo Roberto ele é técnico em propaganda, bacharel em direito, e ele fala que ele acredita nas possibilidades que fazem parte de cada um de nós e que essas possibilidades são capazes de transformar com trabalho e perseverança todo o planeta. E aí o texto diz assim: a eternidade é o dia de hoje. A hora de realizar, seja o que for, é agora. Não dá para prever o futuro que pode nem chegar. Por isso, viva livre de amarras. Esqueça qualquer tipo de preconceito, viva o presente como presente mesmo, que chega de presente a cada manhã, com seu nome escrito, com laço de fita e um papel bem bonito. E já que o tempo é curto para tantos sonhos, se for amar, ame intensamente. Se for se divertir, ri até chorar. Se for trabalhar, aplique-se até realizar. Se for para ser pai, seja o melhor companheiro. E se for para ser mãe, seja doce e protetora. Se for para ser amigo, seja irmão. Se for para ajudar, estenda a mão. Se for para ser feliz, insista mais um pouco. Felicidade sempre vale a pena. E já que a vida é breve, se é para deixar marcas, seja uma marca das melhores, quase invisível, e de tanto amor pela vida e pelas pessoas, seja você uma pessoa especial, seja você uma pessoa inesquecível. Que em 2012, sei lá, acho que não ir muito longe, não colocar limites à sua felicidade. Lembre-se, falamos aqui hoje, a felicidade, ela é o próprio caminho, né? E que você não busque longe demais a sua felicidade. Procure nas coisas simples, procure nos seus arredores. Lembre-se que educar é transformar alma, e transformar alma é elevar a nossa autoestima. Lembre-se que de nada vale as nossas ações se nós não tocarmos o coração das pessoas. Lembre-se que
fazer o bem ao próximo é fazer o bem a si mesmo. Lembre-se que não há limite para ser feliz, não há limite para amar, e que ser feliz é uma possibilidade. Acredite nisso, acredite em você, acredite no amor, acredite na vida e acredite que 2012 está aí e vai ser o melhor ano das nossas vidas. Wilson, Wagner, todo o pessoal da Demais TV, e estão falando aqui, olha, estamos recebendo aqui, Wilson, uma tacinha, para nós fazermos o nosso brinde, vamos brindar, vamos encerrar o nosso Ação Urbana com toda a fé, com todo amor, com todo carinho, e desejando a você um feliz 2012. Feliz Ano Novo!